Fala, meu time Caipora! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análise e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 28 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? E não se esqueçam também, temos o nosso canal no WhatsApp, inscreva-se nele. Temos o link aqui no topo dos comentários. Também temos o link da nossa planilha online com todos os nossos resultados dos nossos palpites. Também está no topo dos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado a todos pelo carinho e por me acompanharem. Valeu? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, galera, separei 16 jogos para vocês. Vamos começar nossas análises aqui então. Separei Navbahor versus Al Hilal Saudi. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Al Hilal tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. E ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Navbahor tem 78%. No histórico foi uma partida disputada com um empate por 1-1. Em séries, o Al Hilal vem vencendo há várias partidas e o Navbahor não tem empates nas últimas 5. Nos últimos jogos no campeonato, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Navbahor versus Al Nassaf, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Cairo versus Smoura. Separei over 1,5 gols também para esta partida. A probabilidade de vitória para o Al Ahly é de 68%. E ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde as 5 partidas. O Smoura tem 56%. No histórico são 17 vitórias para o Al Ahly, 8 empates e 4 vitórias para o Smoura. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Torpedo versus Shukura. O Torpedo tem 78% de probabilidade de vitória para esta partida. Ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 9 vitórias para o Torpedo, 6 empates e 4 vitórias para o Shukura. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Shukura não vence há 3 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, o Torpedo marcou o primeiro gol da partida na maioria das partidas. Últimos jogos no campeonato, Torpedo vem marcando o primeiro gol nas partidas. Então eu acredito para essa partida, Torpedo para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Aberystwyth versus Daniel Santos. Separei vitória no primeiro tempo para o Daniel Santos para essa partida. O Daniel Santos tem 81% de probabilidade de vitória para essa partida, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aberystwyth não vence há 3 partidas e tem 39% de aproveitamento. No histórico são 32 vitórias do Daniel Santos, 12 empates e 4 vitórias do Aberystwyth. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, o Daniel Santos vem vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, o Daniel Santos vem vencendo o primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito para essa partida, Daniel Santos para vencer o primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Chirac Guinhuri versus Pionic Uriven. Separei Pionic para marcar o primeiro gol desta partida. O Pionic tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guinhuri tem 50% de aproveitamento, não vence as 5 partidas. No histórico de partidas são 18 vitórias do Guinhuri, 9 empates e 36 do Pionic. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Pionic vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, o Pionic marcou o primeiro gol na maioria das partidas. Últimos jogos no campeonato, o Pionic vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então acredito para essa partida, Pionic para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Fortaleza versus Boyacá Patriotas. Separei under 3,5 gols para esta partida. O Fortaleza tem 58% de probabilidade de vitória para esta partida e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boyacá também tem 61. No histórico são 9 vitórias para o Boyacá, 2 empates e 4 para o Fortaleza. E a média de gols de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas.
Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Cesena versus Rimini Cálcio. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O Cesena tem 67% de probabilidade de vitória para essa partida, está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rimini tem 67%. No histórico são 7 vitórias do Cesena, 4 empates e 5 vitórias do Rimini, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cesena vem vencendo nas últimas 5 e o Rimini tem 7 jogos marcando gols. Nos últimos gols das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Shakhtar versus Antuérpia. Separei over do 1,5 gols para essa partida da Liga dos Campeões. A probabilidade de vitória para o Shakhtar é de 49% devido ao fator casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Antuérpia tem 50%. No histórico, foi uma partida disputada entre as duas equipes que foi 3-2. Em séries, o Antuérpia vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos um over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Estrela Vermelha. Separei over do 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Young Boys é de 47% e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela Vermelha tem 72%. No histórico, são 5 partidas, 4 empates e 1 vitória do Estrela Vermelha. E a média de gols ultrapassa de 3 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Young não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas, com over gol no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Lazio versus Celtic. Separei over do 1,5 gols também para esta partida. A probabilidade de vitória da Lazio é de 63%. Ela tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 72%. No histórico, são 2 vitórias do Celtic e 1 vitória do Lazio. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Lazio não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E o Celtic vem marcando gols nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa da Lazio também. E nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas do Celtic. Porém, o Lazio não tem muitos gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Milan versus Borussia Dortmund. Separei o que para essa partida? Eu separei um over 3,5 cartões para essa partida. Faz tempo que eu não trago o mercado de cartões para vocês, mas eu vi a oportunidade. Temos uma média de cartões de acima de 3 cartões por partida, somando as duas equipes. O Milan ele vem tomando mais de 2 cartões por partida e o Dortmund vem tomando mais de 1 cartão por partida. Verificando o nosso árbitro que apita essa partida, ele tem uma média de 6,5 cartões por partida, tá? E verificando no seu histórico, a média dele também ultrapassa os 3 cartões por partida. Nas últimas 9 partidas, ele teve apenas uma partida que não ultrapassou os 3,5 cartões. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 3,5 cartões. Beleza, galera? Próxima partida, Feyenoord versus Atlético de Madrid. Separei over do 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes. E o Atlético de Madrid tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Feyenoord tem 67%. No histórico, é uma vitória para cada lado. E a média de gols é de 4 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates. E nos últimos encontros, temos over do 1,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos no campeonato, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Barcelona versus Porto. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Probabilidade de vitória para o Barcelona é de 64% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Porto tem 78%. No histórico, são 2 partidas e 2 vitórias do Barcelona. E a média de gols é de 1,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Paris Saint-Germain versus Newcastle. Separei over do 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain é de 59%.
e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 56%. No histórico, foi uma partida disputada e uma vitória do Newcastle por 4-1. Em séries, o Paris Saint-Germain vai marcando gols nos últimos 9 jogos e o Newcastle não tem empates. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, apenas uma partida que foi 1-0 no Newcastle em cima do Arsenal, beleza? Então para essa partida eu acredito que nós teremos um over do 1,5 gols. Próxima partida, Manchester City versus RB Leipzig. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória do City é de 72% e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O RB Leipzig tem 61%. No histórico, são 3 vitórias do City, um empate e uma vitória do Leipzig. A média de gols ultrapassa os 5 gols. Em séries, o City vem marcando nos últimos 7 jogos e o Leipzig vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, com gols no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida e última, Vasco da Gama versus Corinthians. Separei under 3,5 gols para essa partida do Campeonato Brasileiro. A probabilidade de vitória para o Vasco é de 50% e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 6. O Corinthians tem 56% de aproveitamento. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Vasco, 13 empates e 17 vitórias do Corinthians. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Os últimos gols das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Em São Januário, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e eu acredito que vocês estejam curtindo nossos palpites. Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over do 1,5 gols para Navbarror versus Al Hilal Saudi, over do 1,5 gols para Al Ali Cairo versus Esmorra. Daniel Santos para vencer o primeiro tempo contra o Aberystwyth. Separei over do 1,5 gols para Feyenoord versus Atlético de Madrid. Over 1,5 gols para Paris Saint-Germain versus Newcastle e over meio gol no primeiro tempo para Manchester City versus RB Leipzig. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!